Bom, a nossa história começou da seguinte forma, né? A gente... Nós dois tínhamos Twitter, né? Tal, né? Eu ainda tenho até hoje, ela não tem mais, né? E... Temos muitos amigos em comum do meio do metal nacional. A gente tem muito amigo em comum, assim, né? Então, por ter muitos amigos em comum, às vezes, de bobeira, né? Ver um amigo falando com o outro e tal, a gente começou a se falar. De bobeira. E eu já tinha visto a banda dele ao vivo e não tinha gostado. Detalhe mórbido, né? Mas Só então... pra constar. A gente não se conhecia, assim, tipo de vista, né? Conhecia de vista, assim, né? E aí rolou algumas situações a gente conversar, tal, a gente começou a se falar. Aí aquela típica coisa do tempo moderno, né? Adiciona aí. No Twitter, conversar, discutir sobre o show pelo Twitter. Aí depois adiciona em MSN, Orkut, aí começa o mimimi, né? Conversinha de sempre. Então vamos, né? Né? Minha, então. Aí a gente marcou de se encontrar. A gente marcou de se encontrar um dia, tal, de bobeira, foi numa quinta, numa sexta, né? Sei lá. Foi numa sexta. Foi numa sexta, vocês vão entender porque que eu vou falar que foi numa sexta. A gente se encontrou no Starbucks ali da Paulista, porque é perto da minha faculdade. Porque somos hipster, mentira. A gente se encontrou ali na Paulista e tal. Rapidinho, aí rolou, né? Rolou, a gente ficou. Só que aí eu levei ela pra pegar o ônibus, a gente enrolou um pouquinho e eu perdi o ônibus pra casa, né? Eu fiquei dormi na rua praticamente aquele dia. Dormi na rua, ela nem soube, eu falei depois pra ela, né? Só que aí a gente continuou se falando. Só que ela era meio enrolada com o ex dela ainda, aí ela ficou meio... Aí ela me deu um perdido. Falei, beleza, tudo bem. Fiquei meio bem puto com ela, porque eu sou assim, né? Eu fiquei bem puto, nem falava mais com ela. Tipo, nem falava mais. Tinha lá, tal, às vezes ela falava alguma coisa comigo no Twitter, beleza. Né? Aí, coisa de uns 6 meses depois, acho que foi uns 6 meses depois, assim, a gente se reencontrou numa tarde de autógrafos, né? Foi na tarde de autógrafos do Biller. Que era um mês que estava tendo bastante show e eu ia em quase todos os shows e um dos meus maiores ídolos do metal estava dando uma tarde de autógrafo. Na galeria não tinha com quem ir, eu não gosto de ir sozinha, eu chamei ele para ir comigo. E ele não entrou na fila para pegar em autógrafo no outro CD meu, mas tudo bem, só tem um CD autografado. Então é porque eu não gosto desses negócios, essas tietagens assim, sei lá, não gosto. Eu sou super fã do cara. Então, aí eu fui lá com ela e tal, aí depois desse dia, né, a gente voltou a se falar bastante. Que era numa época que os dois estavam desempregados. A gente ficou desempregado... 18 horas conversando pelo MSN. A gente ficou desempregado na mesma época. E a gente ficava, depois dessa época, a gente ficou, acho que uns 3 meses conversando direto e tal. A gente ficava o dia inteiro, a gente acordava, ficava o dia inteiro no MSN conversando, mandando vaga de emprego um pro outro, né, saber como tá. Passando vaga. Só que nessa época também ela ainda tava meio enrolada, eu tava ficando com outra menina também na época, entendeu? Aí, papo vai, papo vem, ela começou a ficar mal pro lado dela lá, eu comecei a ficar mal lá pro meu lado também, entendeu? E, tudo bem, cara? Beleza? Então, e aí nessa época, tipo, ela começou a ter problema lá pro lado dela lá, eu comecei a ter uns problemas pro meu lado, né? E aí, o que rolou? Eu fui notando que alguém foi começando a se aproximar mais, a conversar mais, né? Legal, tá começando a chover. Começou a se aproximar mais, começou a conversar mais comigo, né? Aí ia ter todo ano ela faz meio que um arraial na casa dela. Né? Arraiar From Hell. Que ela faz todo ano. Aí o que rola? Ela me chamou pra ir, só que fica aí pra outro lugar. Vamos no coberto. Então, aí teve esse arraial, né? Na casa dela. Só que no mesmo fim de semana pintou de eu ir pra Curitiba. Beleza. E ela me mandou umas mensagens, tal, tudo assim, só que aí eu abri o meu e-mail acho que uns 2 dias depois que eu cheguei lá. E ela me mandou um e-mail desse tamanho, né? Ela me mandou um e-mail desse tamanho assim, trocando em miúdos, falando que tava gostando de mim.
Eu tomei mó baque, assim, eu falei, putz, grila, né? Me xingou pra caramba. É, né? Ah, eu não soube o que falar, né? Não soube muito o que falar, porque eu tava, na época, aquilo que eu falei, né? Eu tava meio enrolado com outra menina na época. Fiquei puto com ela porque ela tinha me dispensado da outra vez, depois, né? Aquela coisa de... Sincera, melhor do que ficar lógico. incomodando. Lógico, né? Aí tudo bem, de começo eu não que eu não gostei, eu fiquei meio puto, mas falei, pô, mas a menina é gente fina e tal, né? Aí aquela coisa, né? A gente continuou conversando, aos pouquinhos a gente foi se falando. Ela não é boba, quando a gente se encontrava ela jogava um charme. Mentira! Né? Mentira, né? Mentira! Ela não é boba, não é nem um pouquinho, você tem cara de boba só, mas não é nem um pouco boba. A gente encontrava, jogava um charminho, não sei o quê. Como Então, nós temos muito amigos em comum, a gente saía direto pro mesmo lugar, a gente se encontrava em show. sei lá, né? Lugar bobo às vezes assim, né? E como era uma época, e ela não se conformava porque eu tava desempregado, só que como eu conheço muita gente, eu não parava em casa. Todos os dias eu tinha alguma coisa pra fazer. Ela falava assim, mas meu Deus, é terça-feira, você vai sair, vou. Sempre tinha alguma coisa pra fazer. E ela ia me acompanhando e tal, né? Na medida do possível, né? Aí quando foi ver, a gente foi chegando, foi meio que se aproximando, né? Aí teve um dia que a gente... Ele me enrolando um tempão. Porque eu não queria estar com ela enrolando outra pessoa. Ela começou a me puxar pro lado dela, eu comecei a ir pro lado dela, só que eu ainda tava enrolando com outra menina, né? Você sabe que é verdade. Entendeu? Aí teve um dia do nada que a gente saiu, né? Foi quando? A gente foi Na Querupita. na festa da Querupita, verdade. Lugar super reservado. É. Aí naquele dia lá rolou. Naquele dia a gente chegou em casa, né? Meio-dia. Né? Desde o quê? 6 de agosto, né? 6 de agosto. Do dia 6 pro dia 7. Do dia 6 pro dia 7 de Ele agosto. só lembra a data porque dia 8 é aniversário dele. Mas eu lembro, tá? E desde então a gente tá junto, não se largou. Oi? Na real não teve um pedido formal. Você sabe como foi? Como foi? Eu vou te explicar. A gente começamos a ficar assim, mas tipo coisa de 2 semanas depois. Como o negócio era muito intenso, eu virei pra ela, um dia ela tava lá em casa, eu falei assim, mas da onde que você tirou que a gente tá ficando? Ela olhou pra mim assim, como assim? Né? Eu falei assim, a gente não tá ficando, a gente tá namorando. Eu tô com você. Aí ela olhou pra mim, né? Aquela coisa feminina. E desde então a gente não se largou. A coisa mais legal é que a gente não briga. A gente é muito parceiro, assim. Gosto Ele muito, né? tem 2 bandas, viaja direto, eu fico em casa. E não me enche o saco, né? É milagre, né? É milagre. E, tipo... Eu não vou ver a banda dele porque eu não gosto. Então. Não. Menos mal, pelo menos ela é Só de sincera. uma porque ele caiu de paraquedas na banda. As músicas não são da época dele. Então. Mas o mais legal é que, assim, por mais que eu tenha essa vida corrida que eu tenho, de tocar, trabalho, faculdade, eu procuro estar sempre com ela. Já teve várias vezes que eu vim de aeroporto correndo direto pra ficar na casa dela, só pra ficar um pouquinho com ela, entendeu? Tipo, por mais que a minha vida seja corrida, eu procuro o máximo possível estar com ela porque ela faz valer. Então, isso que é o mais legal, né? Então, e é assim, você não pretende ficar muito tempo te enrolando não, você fica tranquila. Então, né? Chega, né? Mas é isso.